Glória a Jesus, o Rei da Glória. Shalom, shalom, shalom. Shalom a todos. No nome de Jesus, estamos de volta com mais um devocional. Aleluia. Hoje o devocional 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus pelo seu amor, pela sua paz, pela sua alegria, sua saúde, sua prosperidade, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Papai, obrigado, Espírito Santo. Confirme para mim, por gentileza, se o áudio está chegando em boa qualidade até você. Desde já agradeço, no nome de Jesus, o Rei da Glória. O devocional de hoje está muito forte, muito lindo, maravilhoso. Glória a Jesus. Toda glória e toda honra seja o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o nome de Jesus, honramos a tua presença, Espírito Santo de Deus, glorificamos ao Pai. O Pai é digno, o Pai é maravilhoso, o Pai é santo, Ele é santo, Ele é santo. E nós reconhecemos a santidade do Pai e nos rendemos a ela. Nos permitimos sermos transformados, impactados por ela, por esta santidade. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Por favor, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos a compreender a perfeita vontade do Pai. Não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, querida filha. Como está? Tudo na paz? O áudio está chegando em boa qualidade, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus pelo seu amor. Glória a Deus pela sua shalom, sua paz, sua alegria. Saúde e prosperidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema de hoje, o tema deste devocional é rompendo com o caráter de Sarai. Ou Sarai. Glória a Deus. Obrigado, filha. Muito obrigado pelo feedback. Hoje vamos romper com o caráter de Sarai. Aleluia. Quem foi Sarai? Sarai foi esposa de Abrão. Sarai, após o seu esposo Abrão ser chamado por Deus, obedecer a Deus, fazer uma aliança com Deus, ser provado e aprovado por Deus, teve seu nome mudado. Abrão teve seu nome mudado para Abraão. Sarai também teve seu nome mudado de Sarai para Sara. Mas o seu nome de nascimento, nome recebido dos seus pais, foi Sarai. Amém? Ela foi esposa de Abrão. E ela também tinha um desvio de caráter. Também tinha um caráter distorcido por causa do engano, do pecado que havia entrado na terra através do primeiro homem, primeiro ser da humanidade, chamado Adão, e a sua esposa, que originalmente recebeu o nome de mulher,
Só depois da queda, da entrada do pecado no mundo, da entrada das enfermidades, da entrada da pobreza, a maldição, é que recebeu o nome de Eva, mãe de todos os seres humanos. Amém? Eu gostaria de te encorajar a acompanhar a leitura comigo aqui em Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. E a palavra de Deus diz: Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos. Suplico-te, então, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por meio dela. E Abrão ouviu a voz de Sarai, e Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, vendo Agar que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. Meu Deus do céu, é muito sério. É muito forte. Prestem atenção, olha o caráter de Sarai. Olha o coração de Sarai. Olhem comigo as convicções, a herança cultural, a cultura que Sarai carregava. Sarai havia recebido uma promessa de Deus. Por quê? O seu esposo, seu marido, Abrão, havia sido chamado por Deus. Você vai lembrar, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão. Abrão, sai do teu país, sai do meio dos teus parentes, sai da tua casa, vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou fazer o teu nome grande, você será uma bênção, farei de ti pai de nações, de ti sairão nações, te multiplicarei grandemente, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. A mesma promessa que estava sobre Abrão, originalmente chamado Abrão, estava também sobre Sarai, a sua esposa. Porque como ele iria ser pai de nações sem a sua esposa? Então sua esposa, por estar debaixo da sua autoridade, recebia destas promessas, recebia destas bênçãos, certo? No capítulo 16 de Gênesis, Abrão, juntamente com a sua esposa Sarai, já estavam há 10 anos na terra que Deus havia prometido dar a Abrão e a sua descendência. E nada de filhos. Nada, nenhum único filho ela havia gerado. 10 anos ali na terra de Canaã e nada de filho, nada de filhos. Então, ela teve uma ideia. Ela falou: já sei, vamos dar uma ajudinha para Deus. Olha o caráter desta mulher. Vamos ajudar a Deus. Deus, olha só o que ela disse: Deus tem me impedido de gerar filhos. Então vamos fazer o seguinte: eis aqui a escrava, tá? Minha serva, aquela que me ajuda nos afazeres domésticos, afazeres diários, aquela que me serve, aquela que me ajuda a administrar a casa e os servos, ok? O nome dela Agar, é uma egípcia. Você lembra quando você me vendeu, Abrão? Lembra quando me vendeste lá para o Egito? Então, você recebeu essa escrava, uma das escravas, ela é uma das escravas recebidas, uma dos escravos, que não foram apenas mulheres, mas homens também. Então, tem aqui Agar. Agar é jeitosinha, ok? Agar é bonitinha. Então, já sei. Entra nela. Se deita com ela.
e os filhos ou o filho que ela gerar vão ser meus. Simples assim, vai ser meu. E Abrão deu ouvidos à sua esposa Sarai. Que desgraça, meus queridos. Que desgraça foi. Meu Deus do céu. Olha a ideia desta mulher. Olha o coração dela. Olha as convicções dela. Deus estava impedindo ela de gerar filhos. Por quê? Porque não era tempo. Não era hora. Deus tem um tempo certo para cumprir o seu propósito, ou os seus propósitos, os seus desígnios. E Sarai estava cansada de esperar. Vez após vez que ela se deitava com seu esposo, ela esperava conceber. Ela esperava gerar a ele filhos. Mas Deus não lhe dava filhos. Deus não lhe dava filhos. Por quê? Porque não era tempo. Não era hora. No calendário de Deus, na estação de Deus, no tempo de Deus, não era hora. Deus estava segurando, retendo. E ela quis dar uma ajudinha para Deus. Ela quis colocar o dedinho dela ali para dar um empurrãozinho para Deus. E o resultado, Agar concebeu. E quando viu que havia concebido, ela começou a desprezar a sua senhora Sarai. Querido, isso traz uma confusão para dentro dessa casa, para o meio desta família. Se você continuar lendo, se você continuar a leitura, você vai ver que Sarai fica tão irada que ela vai criticar, questionar Abrão se ele não vai fazer nada. E Abrão se omite e fala, olha, a escrava está nas tuas mãos, faça com ela o que você quiser. E aí houve uma certa feita que Agar tratou mal a sua senhora, e a sua senhora, a Sarai, né, ameaçou ela, de modo que ela fugiu da presença de Sarai, certo? E se foi para o deserto. Um anjo encontrou ela chorando, falou com ela e falou, olha, volta até a sua senhora Sarai e se submeta a ela. O filho que você vai gerar também vai ser um grande povo. O filho que você está gerando no seu ventre também será grande, também será abençoado. Por quê? Porque é filho também de Abrão, o pai das promessas, daquele que havia recebido as promessas. E aí ela volta e se submete. E depois o garoto, quando está grandinho e já tem os seus 8 anos de idade, aí Deus entrega filho para Sarai. Sarai tem ali Isaac. E Isaac, enquanto este crescia, Ismael, filho da escrava com o marido dela, né, com Abrão, ali ficou olhando mal, com maus olhos para a criança. Aí teve, enfim, gerou um problemão familiar. Tudo porque Sarai quis ajudar Deus, quis antecipar algo que Deus havia prometido. Deus havia prometido filho, Deus havia prometido filhos, e até então 10 anos haviam se passado, nada de filho, nada de filhos. Então ela decidiu ajudar Deus. Da mesma forma que Sarai se comportou, muitos têm se comportado. Muitos, mas muitos mesmo, que me ouvem, que me ouvirão, têm se comportado desta forma, têm manifesto esse caráter. Deus faz promessas, Deus, ele promete coisas grandiosas, coisas extraordinárias, coisas aparentemente impossíveis, e nós nos alegramos com isso. Muitos se alegram com isso, falam, meu Deus, né? Geram até um temor e um tremor, como ocorrerão estas coisas, né? Como isso há de acontecer, porque olham para si, olham ao redor as circunstâncias e não veem possibilidades nem probabilidades do que foi prometido se cumprir. Mas Deus é Deus, ele é especialista em trabalhar fora das probabilidades, né? Fora das circunstâncias, inclusive dos recursos. Deus é Deus. Se não fosse assim, ele não seria Deus. Se fosse possível aquilo que ele promete, não viria da parte dele, né? Viria da parte de homem, da parte de mulher, da parte de homens, da parte natural e não sobrenatural, não espiritual. Então,
Muitos se alegram com as promessas do Senhor e o tempo vai passando. Passa-se 1 ano, passa-se 3 anos, passa-se 5 anos, passam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 25 anos, 50 anos, 75 anos e nada das promessas se cumprirem, certo? E aí muitos começam, hoje com acelerar das coisas, muitos esperam 1 ano, 2 anos, já querem as promessas, já querem ver o cumprimento delas. E aí, por não verem, querem ajudar a Deus. Coração de Sarai, o caráter de Sarai, um caráter impaciente. Um caráter impaciente. E a impaciência de Sarai trouxe grandes consequências, não somente no presente, ali onde, que eles estavam vivendo, mas também no futuro, para o futuro, consequências futuras. Foi gerado um filho que não era para existir. Foi concebido uma criança que não era para vir a esse mundo. A promessa, ela tinha a promessa de ter um filho. Havia a promessa dela receber um filho que seria chamado o filho da promessa. Mas aí, por causa da impaciência dela, um filho de uma escrava foi gerado. Deixa eu ler aqui um comentário aqui bem interessante. Os nossos queridos filhos, Alisson e Hannah. Shalom, filhos. Deus os abençoe. Escrito está aqui, ó, eles escreveram. Verídico. Eu colocando o dedo, compliquei minha situação. Um testemunho. Olha, eu colocando o dedo, compliquei minha situação com meu marido. Quão amarga foi depois desse ato? 2 anos atrás. Olha só. Ficou impaciente. Manifestou o mesmo caráter que Sarai. Mas hoje já é diferente. Glória a Deus por isso, né, filha? Hoje não toma atitudes precipitadas, porque impaciência nos leva a tomar atitudes, decisões incalculadas, precipitadas, e isso traz grandes consequências. Consequências, inclusive, amargas. Olha só, quando a escrava ela gerou de Abrão, ela começou a desprezar Sarai. Começou a se achar melhor que ela, começou a, esnobá-la, desprezá-la com suas atitudes, com seus olhares. Então aquela que tanto queria um filho começou a ser desprezada dentro da própria casa. Meu Deus do céu! E pela escrava. Então trouxe consequências amargas a Sarai, trouxe consequências amargas ao próprio Abrão, que também tem participação, mas nós não estamos a falar hoje do caráter de Abrão, mas sim do caráter de Sarai, caráter impaciente, um coração impaciente, um coração que não sabe aguardar o tempo de Deus, a vontade de Deus, que não tem paciência de esperar o agir de Deus, que quer já empurrar Deus, precipitar as coisas com Deus. Não funciona assim. Não podemos ser assim. Não podemos forçar algo. Não podemos forçar uma situação. Não podemos dar o jeitinho brasileiro, Tem um jeitinho brasileiro. Não podemos. Tem que ser o jeitinho de Deus, o jeito do reino de Deus, o jeito determinado por Deus, descrito em sua palavra. E Deus é especialista. Eu conheço algumas manias de Deus. E eu quero lhe compartilhar uma específica que cabe aqui neste devocional, que é fazer no tempo dele, na hora dele, e a mania dele é deixar para os últimos segundos. Essa é a mania de Deus. Ele deixa para os últimos segundos. No último segundo ele opera. No último segundo o milagre é manifesto. No último segundo a provisão chega. No último segundo ocorre livramento. No último segundo a criança ela é concebida. Aleluia. É assim, é desta forma. Então, quando nós conhecemos as manias do nosso papai, do nosso precioso pai e amigo, nosso Deus, nosso Abba, tudo fica mais simples.
porque aí você pode descansar, você pode sossegar, acalmar o coração, acalmar a alma. Estamos compreendendo? E nós estamos em um tempo muito crítico, certo? Onde nós estamos sendo tentados a precipitar, a nos precipitar. Estamos sendo tentados a querer dar uma ajudinha para Deus. Alguns estão sendo tentados a dar uma ajudinha para Deus para conseguir uma esposa, para conseguir um marido, a dar uma ajudinha para Deus para conseguir um cargo público. Eita Jesus! A dar uma ajudinha para Deus para conseguir um cargo de confiança. Uma ajudinha para Deus para fazer diversas coisas. Para conquistar diversas coisas. Nós não podemos ceder à tentação. Nós não podemos ceder à tentação. Temos que resistir, temos que permanecer no lugar que Deus nos falou, amém? Aguardando o cumprimento das suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Nós estamos entendendo? Por isso temos que romper com o caráter de Sarai. Temos que ter o mesmo caráter de Cristo. Meu Deus do céu, é forte. Temos que ter os mesmos sentimentos, as mesmas convicções, a mesma cultura, o mesmo coração, a mesma linguagem que Cristo Jesus. Olha só como Jesus, o Cristo, ele caminhou nesta terra. Ele não se precipitou, ele não se antecipou. Olha só, naquele tempo, e ainda hoje, ok? Mas nos seus dias, vamos falar dos dias em que ele esteve em carne aqui, né, na terra, cumprindo o seu propósito. Cumprindo o seu propósito. Né? Todos nós estamos aqui na terra também para cumprir o propósito que Deus tem em nossas vidas. O nosso propósito. Jesus, ele nasceu de uma mulher virgem, o nome desta mulher é Maria, certo? E desde criança, desde pequeno, já haviam evidências que ele não era uma criança comum, não era uma criança normal. Ele era diferente. Né? Sinais demonstravam isso. Por um exemplo, quando ele nasceu, homens sábios com uma caravana imensa trazendo ouro, incenso e mirra vieram até ele. Pastores que estavam no campo vieram seguindo a estrela que os apareceu no Oriente e os guiou até ali. Então, sinais, evidências, um coral de anjos haviam aparecido a estes pastores. Amém? Sua mãe concebeu ele sendo virgem, nunca, né, tendo tido nenhum tipo de relacionamento com homem algum. Sinais, evidências. Quando era adolescente, se sentia impelido a estar cuidando dos negócios do pai, falando das coisas do pai, tanto que em uma das caravanas para Jerusalém, para irem adorar no templo, né, ali no Yom Kippur, ele permaneceu no templo. Seus pais foram embora achando que ele estava no meio ali da multidão, brincando com as demais crianças, né? E não, ele havia permanecido no templo, estava lá diante de sábios, sacerdotes, escribas, fariseus, ali homens importantes da alta cúpula religiosa da época, falando de coisas espirituais, fazendo perguntas, respondendo questionamentos, sinais. Jesus, ele teve que esperar 30 anos para poder se tornar rabi, se tornar um mestre. Ele teve que aprender, ele teve que sentar para aprender acerca da lei, acerca dos profetas, dos salmos. Ele teve que aprender de uma forma, né, natural,
Ele teve que estudar, ele teve que auxiliar os seus pais nas tarefas diárias, ele teve que aprender o ofício do seu pai, que era a carpintaria. Aleluia, glória a Jesus. Somente quando ele completou 30 anos é que ele pôde se tornar Rabi, e Rabi significa mestre. 30 anos esperando, gente. Jesus não pulou etapas. Ele não forçou. Ele não quis dar uma ajudinha para Deus. Essas atitudes de Jesus nos ensinam muito como nós devemos ser. Devemos esperar o tempo certo. Quando completou 30 anos, ele foi até o deserto da Judéia, onde seu parente, João o Batista, batizava a todos que vinham até ele de diversos lugares ali aos arredores. Judéia, Nazaré e outras cidades. Jesus foi até João e pediu para ser batizado por ele. Jesus foi batizado por João, se submetendo à autoridade profética e sacerdotal que João carregava. E a partir daquele momento, Jesus ele recebeu a unção de Elias que estava sobre a vida de João o Batista. Por isso que o Espírito de Deus veio em uma forma corpórea, como pomba, e pousou sobre ele, permaneceu sobre ele. Uma voz bradou do céu: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Uau! Mas você pensa que iniciou aí o ministério de Jesus? Claro que não. Ainda se passou um tempo. Ele não saiu da água já e começou a ministrar. Não. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, que ele foi guiado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E ali permaneceu 40 dias e 40 noites, sem ter comido nada, e teve sede. E no momento dessa sede, dessa fome, o tentador se aproximou a ele e o tentou com todas as tentações. Estamos compreendendo? Mas venceu todas elas. Ele estava no deserto, em uma prova violenta, em uma prova terrível, que envolvia o físico, o emocional, o financeiro, o espiritual. Nós estamos entendendo? Mas Jesus passou aprovado. Amém? Jesus passou aprovado. O tentador tentou, mas ele venceu todas as tentações. A Bíblia diz que ele não pecou em nada pecou. Pelo contrário, permaneceu íntegro. A Bíblia diz que vieram os anjos depois da tentação e o serviam. A Bíblia diz que ele voltou do deserto da Judéia no poder do Espírito Santo. Aleluia. Mas você imagina, você pensa que aí começou o ministério de Jesus? Não, ainda não. Jesus aguardou. Jesus aguardou o tempo certo. Por diversas vezes seus irmãos disseram a Jesus, escarnecendo dele, porque a Bíblia diz que os seus irmãos não criam nele. Disse: olha, mostra essas obras aqui que você demonstra, que você faz aqui em Nazaré, lá na Judéia, porque quem quer aparecer, quem quer ser popular, vai para a Judéia. Então vá. Olha o que Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, vão vocês. Vão vocês. Depois ele foi, mas foi em oculto. Ele não foi se demonstrando, se amostrando. Não, ele foi em oculto. João capítulo 2, o casamento ali, que houve, que ele foi convidado, juntamente com seus discípulos, acaba o vinho. A sua mãe chega: Jesus, acabou o vinho. Ele olha para ela e fala: o que tenho eu a ver com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Então, Jesus não se movia por necessidade, Jesus se movia pelo propósito. Sarai aqui estava se movendo
por uma necessidade emocional. Ela queria um filho a todo custo, uma necessidade emocional ela possuía ali. Já haviam se passado 10 anos e nada de Deus cumprir a sua promessa na vida dela, nem na vida do seu esposo. Havia uma necessidade. E ela quis dar uma ajudinha para Deus. Amados, nós não podemos nos mover por necessidade. Temos que nos mover pelo propósito. Este é o coração de Jesus. Este é o caráter de Jesus. Esta é a vontade de Deus revelada a nós através de Jesus. Então hoje rompamos com este caráter impaciente, que não consegue aguardar o tempo, o alinhamento dos tempos, das estações para o cumprimento das promessas do Senhor. Rompamos com tudo aquilo que está nos tirando a paz, nos roubando, nos inquietando, para que nós não cometamos o mesmo erro, os mesmos erros que Sarai. Erros que podem trazer não somente consequências presentes, mas futuras. Que pode gerar coisas que Deus não quer que sejam geradas. Que podem gerar situações terríveis que Deus não quer que nós passemos. Podem gerar consequências, feridas, cicatrizes, que nunca esteve no plano do Senhor que fossem geradas em nós, ou que fossem geradas em nossas famílias, em pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, debaixo da nossa autoridade, que pode gerar os seres que não eram para serem gerados, não estavam no plano do Pai, não estavam no propósito do Pai serem gerados. Ismael não estava no plano do Pai. Então que nós recebamos hoje a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações, que guarda o nosso caráter, que guarda as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que guarda as nossas intenções em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu oro por nós. Eu oro por nós, Pai, eu libero a Tua unção. A unção que despedaça todo o jugo, a unção que quebra todo o jugo, em nome de Jesus. E nós declaramos que rompemos agora com o caráter de Sarai, rompemos agora com este caráter distorcido pelo engano do pecado, este caráter impaciente, este caráter que fica se antecipando, passando à frente, tomando a frente da vontade do Senhor. Ó Deus Santo, que quer precipitar aquilo que o Senhor prometeu e começam a fazer aquilo que o Senhor não prometeu, aquilo que o Senhor não pediu. Senhor, livra-nos em nome de Jesus, de estarmos fazendo aquilo que o Senhor não pediu, de estarmos exercitando aquilo que o Senhor não pediu, de estarmos falando aquilo que o Senhor não falou, de estarmos investindo energia, investindo tempo, investindo as nossas vidas naquilo que o Senhor não quer, não quis, não comunicou a nós. Em nome de Jesus, nós não queremos ser achados te ajudando, dando o nosso jeitinho. Nós não queremos o jeitinho brasileiro, não queremos o jeitinho venezuelano, não queremos o jeitinho americano. Nós queremos o jeito do Senhor. Nós queremos que a sua vontade seja feita aqui na terra como é nos céus, em o nome de Jesus. Por isso clamamos que o teu reino ele venha e se evidencie em nós, se evidencie em nosso meio, se evidencie nas nossas vidas, nas nossas famílias, em todo o aspecto, em todos os aspectos dela, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Rompemos com o caráter de Sarai, recebemos o caráter de Cristo Jesus, o caráter equilibrado, que aguarda o tempo certo para realizar, para cumprir cada coisa, que não se precipita, que não faz o que não é para ser feito, o que o Senhor não pediu, o que o Senhor não falou, o que o Senhor não desejou. Em nome de Jesus, Pai.
nós te agradecemos. Eu te agradeço pela vida de todos estes que me ouvem agora, no nome de Jesus, não somente aqui ao vivo, mas também todos que assistirão essa live gravada no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe o teu coração. Deus abençoe as tuas emoções. Deus abençoe os teus pensamentos, os teus sentimentos. Deus abençoe tua família. Deus abençoe os teus bens, as tuas posses, tudo e todos que levam o teu nome, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Obrigado por estarem aqui até agora. Amanhã nos encontramos novamente para mais um devocional de número 9, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe, shalom, shalom, uma noite tranquila, de paz, em nome de Jesus. Que você tenha o sono dos justos e o Pai dê a você enquanto você dorme. Deus abençoe. Até amanhã.